Jeremias, um nome que ressoa ao longo dos séculos, é sem dúvida uma das figuras mais profundas e comoventes da Bíblia. Vivendo em um tempo de grande turbulência, ele foi chamado para uma missão quase impossível: alertar o reino de Judá sobre a destruição iminente que viria como consequência de sua infidelidade a Deus. E aqui estamos nós mergulhando na história desse profeta que, com lágrimas nos olhos, uma voz proclamava as verdades divinas que poucos estavam dispostos a ouvir. Imagine um tempo em que a nação escolhida estava à beira do colapso e Deus, em sua infinita misericórdia, ainda enviava mensagens de advertência, de esperança, de julgamento e de restauração através de um homem. Esse era Jeremias, o profeta das lágrimas, nascido no final do século V a.C. Jeremias cresceu em uma época de mudanças políticas e religiosas drásticas. O reino de Judá, governado por uma sucessão de reis que frequentemente desviavam o povo dos caminhos de Deus, estava em declínio. A nação, uma vez próspera e protegida pela aliança com o Senhor, agora caminhava em direção à destruição, e foi neste contexto que Deus chamou Jeremias para ser sua voz entre o povo, uma voz que clamava no deserto espiritual. Desde jovem, Jeremias sentiu o peso desse chamado, uma responsabilidade que ele nunca pediu, mas que aceitou com relutância e obediência. A Bíblia nos conta que antes mesmo de nascer ele já havia sido separado para essa missão. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei as nações. Por profeta Jeremias, 1h05, uma missão divina que ele não podia recusar mesmo diante de seus temores e inseguranças. Jeremias era um homem que sabia das dificuldades que enfrentaria. Ele não era alheio ao sofrimento que viria por ser a voz de Deus em um tempo de tanta rebelião. O chamado de Deus, que veio com uma clareza inconfundível, não foi algo que ele aceitou com facilidade. Era uma missão de dor, de rejeição e de solidão. Jeremias, como qualquer jovem, tinha seus medos e inseguranças. Ele não se via como um grande orador, nem como alguém capaz de confrontar reis e nações. Quando Deus o chamou, sua reação imediata foi de hesitação. A Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Jeremias 1h06. A humanidade de Jeremias transparece nesse momento. Ele era afinal apenas um jovem ciente de suas limitações. No entanto, Deus não se impressiona com as fraquezas humanas, pois sua força se aperfeiçoa justamente na fraqueza. E assim o Senhor respondeu ao temor de Jeremias com uma promessa de presença constante: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante de, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias 178. Ainda assim o profeta se levantou com o coração apertado para enfrentar o desafio. Ele sabia que não falava por si, mas por Deus, aquele que o conhecia desde o ventre de sua mãe o havia separado para proclamar as palavras que ninguém mais queria dizer. E assim, com lágrimas nos olhos, Jeremias começou seu ministério, um ministério que seria marcado pela tristeza, pelo sofrimento e pela fidelidade inabalável ao Deus da Bíblia. O reino de Judá estava à beira do abismo, e as advertências de Jeremias ecoavam como um último chamado ao arrependimento. Ele não falava apenas de desastres e destruição, mas também da necessidade de retornar a Deus, de abraçar novamente os mandamentos e a aliança que haviam sido negligenciados. E assim começamos nossa jornada pela vida e pelo ministério de Jeremias, o profeta das lágrimas. Ao explorarmos sua história, veremos não apenas um homem que sofreu por sua fé, mas também um servo fiel que, apesar das adversidades, permaneceu firme na missão que Deus lhe confiou. O chamado de Jeremias o lançou em uma missão árdua e cheia de desafios. Ele não seria apenas um profeta, mas o porta-voz de Deus em tempos de grande crise. Durante o reinado do justo Josias havia esperança de que Judá retornasse aos caminhos do Senhor, mas à medida que os anos passaram, ficou claro que o coração do povo ainda estava endurecido. Jeremias foi encarregado de uma missão que exigiria coragem inabalável: advertir Judá sobre a iminente destruição caso não se arrependesse de seus pecados. A nação que havia se afastado das fontes de águas vivas estava agora prestes a colher os frutos amargos de sua rebelião. Porque o meu povo fez duas maldades a mim: me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Jeremias 2h13. A missão de Jeremias era, em sua essência, um ato de amor divino. Deus, em sua misericórdia, não queria que seu povo pereisse, mas que se arrependesse e voltasse para ele. No entanto, a tarefa de Jeremias era tudo menos fácil. Ele enfrentava diariamente a resistência de um povo que não queria ouvir a verdade, que preferia as palavras suaves dos falsos profetas, as advertências duras mas necessárias de Deus, a idolatria e a corrupção
espiritual eram os pais alvos das mensagens de Jeremias. Ele via como o povo de Deus havia trocado a glória do Senhor por ídolos de madeira e pedra, como haviam se afastado do verdadeiro Deus para seguir deuses falsos que nada podiam fazer por eles. O coração de Jeremias doía ao ver a degradação espiritual de Judá, uma nação que outrora fora chamada para ser santa e separada. Ele proclamava com fervor as palavras que o Senhor lhe dava, palavras que expunham o pecado do povo e o chamavam de volta à retidão. Mas apesar de suas advertências, Jeremias enfrentava o desprezo e a rejeição de muitos, incluindo os próprios líderes religiosos, que deveriam ter sido os primeiros a ouvir e se arrepender. Em meio à sua missão, Jeremias se deparava com um dilema: como continuar pregando para um povo que se recusava a ouvir. Ainda assim, ele perseverava, sabendo que estava cumprindo a vontade de Deus. Suas advertências não eram apenas palavras ao vento, mas uma tentativa desesperada de salvar Judá da destruição. A cada nova profecia, a cada nova mensagem, Jeremias renovava seu compromisso com Deus, mesmo quando seu próprio coração estava pesado com o fardo que carregava. Ele sabia que seu ministério não seria medido pelo número de conversões ou pela popularidade, mas pela sua fidelidade ao chamado divino. À medida que Jeremias avançava em sua missão profética, as consequências de sua fidelidade a Deus começaram a se manifestar de forma dolorosa. Ele se tornava cada vez mais uma figura controversa em Judá, alguém que não tinha medo de confrontar a corrupção e a idolatria da época, mas essa ousadia não veio sem um custo. Jeremias enfrentou perseguições implacáveis tanto por parte do povo quanto dos líderes religiosos e políticos. Seu compromisso em proclamar a verdade divina, ainda que impopular, fez dele um alvo constante de ataques e represálias. O próprio Deus havia advertido Jeremias de que ele enfrentaria resistência, mas também lhe prometeu que não o abandonaria. E PJ contra-te, mas não prevalecerão contra-te, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias 1:19. Entre as muitas adversidades que enfrentou, uma das mais notórias foi a prisão ordenada pelo sacerdote Pashur. Jeremias, obedecendo ao chamado de Deus, não se intimidava em falar a verdade, mesmo quando essa verdade era dolorosa e impopular. Ele havia recebido uma palavra dura do Senhor, uma profecia que anunciava a destruição iminente de Jerusalém e do templo. O coração espiritual de Judá para o povo e seus líderes religiosos era inconcebível que Deus permitisse tal desastre, especialmente contra sua própria casa, o templo. Mas Jeremias, com a convicção que só pode vir de uma profunda comunhão com Deus, proclamava essas palavras de juízo nas portas exortando o povo a se arrepender antes que fosse tarde demais. Entre os líderes religiosos que se opunham ferozmente a Jeremias estava Pazur, o sacerdote encarregado da segurança do templo. Pazur não suportava as profecias de destruição de Jeremias, considerando-as uma ameaça à estabilidade e à autoridade dos líderes religiosos. Para ele, Jeremias era um agitador, alguém que precisava ser silenciado para que a ordem fosse mantida. O sacerdote via as mensagens de Jeremias como um ataque direto à sua própria posição e ao status quo que ele representava. Tomado de ira e desprezo, Pazur decidiu agir. Pazur ordenou que Jeremias fosse capturado, açoitado e preso. Os açoites, uma forma brutal de punição, não apenas causaram dor física ao profeta, mas também tinham a intenção de humilhá-lo publicamente. Após os açoites, Jeremias foi colocado em um cepo, um dispositivo de tortura que prendia as mãos e os pés, forçando o corpo a uma posição dolorosa. Esse cepo foi colocado na porta superior de Benjamim, uma das entradas principais do templo, onde todos que passassem poderiam ver o profeta em sua aflição. Era uma tentativa clara de desacreditar Jeremias, mostrando como um criminoso aos olhos do povo. Durante toda aquela noite, Jeremias permaneceu no cepo, suportando a dor física e a humilhação pública. No entanto, mesmo em meio a essa adversidade, o profeta não perdeu sua determinação. Ele sabia que sua missão era maior do que o sofrimento momentâneo. Na manhã seguinte, quando Pashur mandou libertá-lo, Jeremias não recuou. Em vez de ceder à pressão e abandonar sua mensagem, ele proferiu uma nova profecia, desta vez diretamente contra Pashur. Ele anunciou que o nome de Pashur seria mudado para Magor-Mizabib, que significa terror por todos os lados, um nome que refletia o destino que aguardava o sacerdote. Jeremias declarou que Pashur e sua família seriam levados cativos para onde?
morreriam e seriam enterrados como consequência de sua rebeldia contra Deus. Jeremias 21:12. No entanto, a jornada de Jeremias não foi apenas uma de bravura exterior, ele também lutou internamente com as dificuldades de seu chamado. Em momentos de profunda angústia, o profeta chegou a lamentar o dia em que nasceu, questionando por Deus o havia escolhido para uma tarefa tão dolorosa. Em 279 ele expressa seu desespero: persuadem, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu, e prevale cada dia. Me tornei em escárnio, cada um deles zomba de mim, mas se eu digo não o mencionarei, nem mais falarei no seu nome, então há no meu coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos, estou fatigado de sofrer, e não posso. Essas palavras revelam a intensidade da batalha espiritual e emocional que Jeremias travava, uma luta entre o desejo de desistir e a compulsão irresistível de cumprir o chamado de Deus. No entanto, o mais difícil ainda está por vir. Jeremias havia se tornado uma figura extremamente impopular entre os líderes políticos e militares de Judá. Entre os mais furiosos com as profecias de Jeremias estavam os príncipes de Judá, que o viam como uma ameaça à sua autoridade e à própria sobrevivência da cidade. Eles foram até o rei Zedequias e exigiram que Jeremias fosse punido severamente. Zedequias, um rei fraco e indeciso que oscilava entre o temor dos líderes e a consciência da verdade nas palavras de Jeremias, cedeu à pressão dos príncipes. Com a permissão do rei, eles tomaram Jeremias e decidiram livrar-se dele da forma mais cruel que podiam imaginar, jogando em uma cisterna. A cisterna em questão era um antigo reservatório de água situado no pátio da prisão e pertencia a Malquias, um dos príncipes. Naquela época, a cisterna já não continha mais água, mas estava cheia de lama espessa e profunda, sem qualquer forma de se mover ou escapar. Jerem foi jogado na cisterna, afundando na lama até o ponto de quase não conseguir se mexer. A escuridão, o frio e a umidade o envolviam, e a morte por inanição ou sufocamento parecia inevitável. Os príncipes acreditavam que, deixando Jeremias ali, eles poderiam finalmente silenciá-lo, sem a necessidade de derramar seu sangue diretamente. No entanto, em meio a essa situação terrível, a providência divina agiu de maneira inesperada. Ebed-Meleque, um etíope que servia na corte do rei Zedequias, soube do que havia acontecido com Jeremias. Ebed-Meleque era um homem de coração compassivo e, apesar dos riscos, decidiu interceder pelo profeta. Ele foi até o rei e corajosamente denunciou a injustiça que estava sendo cometida contra Jeremias. Zedequias, talvez movido pela culpa ou pela lembrança das advertências de Jeremias, autorizou Ebed-Meleque a resgatar o profeta da cisterna. Ebed-Meleque então reuniu alguns homens e improvisou cordas feitas de trapos e roupas velhas. Ele baixou essas cordas na cisterna e com cuidado orientou Jeremias a colocá-las sob os braços para ser puxado para fora. Esse ato de bondade e coragem salvou a vida de Jeremias, que, ao ser resgatado da cisterna, estava exausto e coberto de lama, mas ainda vivo. Após o resgate, Jeremias foi colocado de volta na prisão do pátio, onde, embora ainda encarcerado, pelo menos estava seguro das terríveis condições da cisterna. Esse episódio da cisterna de lama não é apenas um relato de perseguição, mas também um testemunho da fidelidade de Deus em meio ao sofrimento extremo. Jeremias, mesmo enfrentando uma morte aparentemente certa, foi sustentado pela providência divina através de Ebed-Meleque, mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios e desesperadores, Deus não abandona aqueles que permanecem fiéis a Ele. A história nos lembra que, por mais profunda que seja a cisterna de dificuldades na qual nos encontramos, há sempre esperança e resgate na fidelidade de Deus. Tempos depois, já em liberdade, o ministério de Jeremias avançava. Suas mensagens tornaram-se cada vez mais sombrias e urgentes. Ele havia sido chamado para proclamar o juízo de Deus sobre Judá, e uma das mais devastadoras profecias que recebeu dizia:
Respeito à destruição de Jerusalém, esta cidade que havia sido o centro da adoração a Deus e símbolo de sua presença entre o povo, estava agora destinada à ruína por causa da contínua desobediência e rebeldia dos seus habitantes. Jeremias não poupava palavras ao descrever o desastre que estava por vir, e suas advertências se tornaram o centro de seu ministério. Eis que eu mandarei buscar toda as famílias do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre. Embora a Bíblia não forneça detalhes explícitos sobre os últimos dias de Jeremias, as tradições judaicas e cristãs sugerem que o profeta encontrou um fim trágico no Egito. Algumas tradições afirmam que ele foi apedrejado até a morte por seus próprios compatriotas, que se recusaram a ouvir suas palavras até o último momento. Esse destino sombrio, embora não confirmado pelas Escrituras, está em consonância com a vida de um profeta que constantemente enfrentou rejeição, perseguição e sofrimento por causa de sua fidelidade a Deus. A morte de Jeremias, seja como for que tenha ocorrido, marca o fim de um dos ministérios proféticos mais intensos e desafiadores da Bíblia. Jeremias, ao longo de sua vida, exemplificou o que significa ser fiel a Deus mesmo quando todos ao seu redor se voltam contra ele. Suas profecias finais no Egito são um testemunho de sua inabalável devoção ao chamado divino. Mesmo em face de um futuro incerto e perigoso, ele nunca comprometeu a verdade, mesmo quando isso lhe custou tudo. A história de Jeremias até seus últimos dias é uma poderosa lembrança de que a obediência a Deus nem sempre leva uma vida fácil, mas sempre leva uma vida significativa e plena de propósito. E mesmo quando as vozes da desobediência parecem triunfar, a palavra de Deus proclamada por seus servos fiéis permanece imutável e eterna. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de clicar no like e deixar seu comentário. E para continuar nos assistindo é só clicar em um dos vídeos que está vendo na sua tela. Obrigado por assistir, abraços e fique com Deus.